Meu muito boa tarde, guerreiros e guerreiras, cidadãos dessa nossa pátria amada Brasil. É com prazer que venham a vocês nesta tarde, dar continuidade àquele nosso assunto do primeiro vídeo, pois o tempo me era escasso, eu tinha alguns compromissos naquela manhã e não pude concluir, a minha fala, digamos assim. Então eu venho aqui compartilhar com vocês mais alguns minutos de reflexão, a respeito dos assuntos abordados no primeiro vídeo. E tendo em vista que o título do primeiro vídeo era Indignação Verde, nada mais comum do que intitular este segundo vídeo como Indignação Verde Parte 2, ou Indignação Verde 2, ou qualquer coisa do gênero. Mas pensando bem, eu resolvi colocar um adendo no título e dar a ele um subtítulo também. E a coisa ficou mais ou menos assim: Indignação Verde 2.0, o cerco, retaliação. O 2.0 é parte 2 ou 2, como queiram. O cerco, a nomenclatura o cerco ou a sigla o cerco, com o passar do tempo aqui assistindo aos meus vídeos, vocês vão conhecer o que significa a sigla o cerco. E a palavra retaliação, a própria palavra em si já diz, meus queridos, estamos aqui para fazer isto, para retalhar, retalhar o mal, tudo aquilo que representa o mal, em termos tanto espiritual como físico, no outro mundo ou nesse, como a própria Bíblia já nos diz, para retalhar tudo aquilo que se levante e que é contra Deus, para defender a causa do Evangelho, de uma fé genuína. Estamos aqui para retalhar esse desgoverno esquerdista maldito que aí está. Resumindo, estamos aqui para retalhar. E é isso que vamos fazer, Vamos para cima e retalhar. Bom, dando continuidade aos assuntos tratados no primeiro vídeo, eu quero aqui dar continuidade ao assunto do Che Guevara, do ditador, do carrasco Che Guevara, porque foi isso que ele foi, Nada mais, nada menos que um carrasco, um maldito ditador. E qual era a cultura de Che Guevara e de Fidel? Era uma cultura absorvista. Ou seja, eles, como odiavam homossexuais, odiavam negros, odiavam outros povos hispânicos, latinos, e se achavam superiores, machos. Então os gays, os homossexuais para eles eram a vergonha de Cuba, e tanto é que eles assassinaram centenas e centenas em paredões de fuzilamento. É só vocês entrarem no Google, pesquisarem livros, enciclopédias, que palavra difícil, e vocês vão ver, o resultado de tudo isso aí. Então eles tinham uma cultura absorvista. O que é isso? Eles, além de capturarem e levarem para os campos de concentração em Cuba católicos, judeus, negros, homossexuais, todos esses aí, essas classes, eram minoritárias, eram minoria, inferiores para Fidel e para Che Guevara. Eles tiravam sarro, menosprezavam e por fim jogavam nos campos de concentração com um trabalho escravo, a pão e água, em situações sub-humanas. E o que eles faziam? Por que absorvista? Porque assim como os judeus não, minto, vou reiterar a minha fala, assim como os nazistas, Hitler e o nazismo, Che Guevara e Fidel tinham uma cultura de absorver tudo dos outros povos. Isso é um método muito usado nos tempos antigos, remete até aos tempos bíblicos, onde um povo subjugava o outro povo e absorvia tudo que esse povo poderia lhe dar. É uma coisa louca. Então eles absorviam tudo, ou seja, além do trabalho escravo, eles
Eles confiscavam os bens daqueles que eles capturavam, né, e mandavam para os campos de concentração, confiscavam casas, carros, bens físicos, materiais, conta bancária, confiscavam tudo. E como se isso não fosse o suficiente, eles faziam que nem Hitler fazia no nazismo. E o que Hitler e os seus carrascos faziam? Todos aqui sabemos que na Segunda Guerra, Hitler, o terror da humanidade, esse maldito, perseguia vários povos, não somente os judeus, porque eles eram antissemitas, se consideravam uma raça superior, se diziam a raça ariana superior, entre aspas, né? Que de superior eles não tinham nada. E o que eles faziam? Porque a cultura de Hitler, vejam bem, o povo alemão era um povo tão inteligente, tão superior, como eles diziam, que Hitler não era alemão. E os governou, os liderou. Que coisa, não? Como é que um povo que se diz superior deixou um baixinho de 1,60 m e pouco, bigodinho ridículo, semicalvo? O cara não era alemão. O cara era polonês. Hitler era polonês, naturalizado alemão. Ele não tinha 1,90 m, não tinha 2 metros de altura, não tinha cabelos loiros lisos, não tinha olhos azuis nem verdes. Não. Ele tinha, era muito aqui, ó, para enganar os burros dos jovens, coitados, alemães mal instruídos. Tá vendo como a educação de qualidade é válida? Os alemães não tinham educação de qualidade. Hitler foi lá sem ser alemão e liderou um povo. Tá bom, voltando lá. Na cultura do absorvismo. Então Hitler, o que ele fazia? Os nazistas faziam o seguinte, capturavam judeus, eslavos, poloneses, russos, né, ciganos, todos os outros povos inferiores para eles, né, que eram inferiores para eles. E faziam isso. Absorviam tudo. Confiscavam bens, materiais, bancários, comércio, tudo. E como se isso não bastasse, sabe o que os malditos faziam? Eles cogitaram, Hitler e os seus carrascos nazistas, né, cogitaram a possibilidade de usar até os ossos dos cadáveres, né, que eles incineravam os cadáveres, ou então enlatavam, abriam valas comuns, covas comuns, de uma altura significativa. O que eles faziam? Isso era uma das técnicas de extermínio dos judeus. Eles faziam a chamada taulata de sardinha. Isso consiste em deitar judeus ou qualquer outro povo, né, que eles capturavam. E já estava na hora, não servia mais, estavam fracos, cheios de doente, malária, sífilis e um monte de doenças que eles pegavam, né? Não tinha saneamento básico, não tinha higiene nenhuma, os coitados viviam em condições subhumanas. Então eles deitavam os corpos um por cima do outro, enfileirados. Quando chegava a 5, 6, 7, eles usavam o 762, que é de fabricação alemã, né? O nosso fuzil brasileiro, 762. Usavam metralhadoras Beretta, armas de grosso calibre, e atiravam na nuca do que estava em cima, e o projétil matava todos. Terrível. Sem contar que eles dissolviam os corpos em ácido, câmeras de gás, incineravam. E os malditos cogitaram absorver tanto dos outros povos. Sabe o que eles estavam cogitando? Pegar os ossos desses cadáveres, desgraçados, e fazer adubo para cultivar as plantações nazistas. E esse era o mesmo pensamento do maldito Che Guevara e do maldito Fidel. Absorver tudo, tudo, tudo. Tiravam os dentes de ouro, de platina dos cadáveres e assim por diante. E veja bem o que os nossos jovens adoram. Che Guevara. Aí voltando aqui à defesa do meu candidato, do seu candidato, você que simpatiza com as minhas ideias, do seu e do meu, do nosso candidato a presidente, 17, Jair Messias Bolsonaro, capitão na reserva do Exército Brasileiro, se formou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, lá no Rio de Janeiro. É uma academia de formação de cadetes de carreira do Exército. E o que acontece? Vamos em defesa do nosso candidato, né? Porque não só os jovens, mas uma gama da nossa população brasileira sem instrução, sem conhecimento de causa, acredita em fake news, acredita em imprensa marrom, Globo,
Datafolha, Folha de São Paulo, tudo esse ibope aí, essas pesquisas de Facebook, gente, parem com isso, deixem de ser inocentes, vocês são inteligentes. Vocês acreditam nessas pesquisas? Hã? De lata de lixo? De boca do lixo? Essas pesquisas fajutas, fraudulentas de Facebook? Hã? Vocês acreditam nisso? Isso aí é tudo feito por jornalismo marrom, comprado. A Globo, né? Vejam bem. E sabe aquele episódio da Maria do Rosário e do Bolsonaro lá no Planalto, lá no Senado, sei lá. Vocês abrem o vídeo lá na íntegra. Abram o vídeo na íntegra, porque muitos vídeos desse episódio foram editados, né? Para prejudicar Bolsonaro. E só colocam ali os petralhas, os esquerdistas só colocam em redes sociais aí na mídia a parte em que ele chama ela de vagabunda, que ela é feia, não merece ser estuprada, que é muito feia. Ele tá certo, né? Ele tá falando a verdade, ela é feia mesmo. Ela é feia, ela é ridícula. Mas o que ela é feia, é feia. Hã? Como já dizia Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem. Mas beleza, é fundamental. Eu tô sendo sarcástico aqui, viu? Aí o que acontece? Editaram o vídeo. Mas na íntegra, vocês vão ver que ele chama ela de vagabunda indignado e diz que ele não a estupraria porque ela é muito feia, não merece ser estuprada, pá. Porque ela primeiro agride ele, chamando ele de estuprador, de carrasco, de genocida, de torturador e sabe, escracha o cara. Só porque ele tava defendendo pena maior, pena mais rígida para assassinos como Champinha. Vocês lembram do Champinha, aquele maldito que pegou o casal de namorados e juntamente com mais alguns amigos deixou em cativeiro, matou o cara primeiro, degolou, depois torturou e estuprou a menina por uma semana em condições subhumanas e imundas. Depois esquartejaram o corpo dessa menina. Lembra desse maldito chamado Champinha? Tá preso. Ele queria pena mais rígida pra esse cara e pra outros assassinos, né? Como pedófilos, estupradores e blá blá blá. Aí a dona Dondoca Maria do Rosário, porque é só isso que ela tem de santa, né? Infelizmente deram o nome de uma santa católica, um ícone do catolicismo, né? Uma santa a qual fui pesquisar, que foi um exemplo de vida, Maria do Rosário, para uma mulher com uma índole daquelas. Porque de santa ela só tem um nome, porque de santa ela não tem nada. A infeliz defende pedófilo, a infeliz defende estuprador, a infeliz defende